Aleluia. Bom, como eu disse há pouco, hoje um culto, talvez você esteja visitando, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, né? E Deus sempre está de braços abertos para te receber. Então, hoje um culto de ensino da palavra, onde a gente pode, não que nos outros a gente não estude a palavra, mas de uma forma um pouco diferente. Acredito que até a unção seja diferente da revelação da palavra. Eu acho que a diferença é isso, né? É um momento separado para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. E que assim seja. E hoje, talvez para filhos mais maduros, talvez você já, com certeza, já ouviu o termo assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Já ouviu esse termo? O Deus de Abraão, de Isaac. Porque é um Deus de promessas, né? Deus, ele sempre cumpre a sua promessa, e Deus fez uma promessa para Abraão, assim como Ele faz para nós também, e Ele cumpre e zela em cumprir essa palavra e essas promessas sobre a nossa vida. Então, eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, 13. Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz assim: Então disse a Abrão, aqui ainda não era Abraão, né? Mas sim Abrão. Depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual o servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então aqui é quando Deus fala para Abrão o futuro da sua geração. E ele fala, no finalzinho do versículo 13, né, afligi-lo-ão 400 anos. Para onde Deus está sinalizando aqui? Para quando Israel seria escrava no Egito. Seria quando Israel seria levado como escravo. E isso aconteceu. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, na descendência de Jacó, Israel foi levado para o Egito através de José. Lembra quando José teve o sonho, foi até o Egito, se tornou governador do Egito. Lá ele trouxe a revelação do sonho de Faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E no tempo de escassez, só havia comida no Egito, não havia mais comida em nenhum lugar do mundo. E todo o mundo, que na época não era muito grande, né, em população, todos os povos vinham até o Egito para comprar comida. E, juntamente com esses povos, veio a família de José, a família de Abraão, de Isaac, a sua descendência. E quando eles chegaram até o Egito, encontraram José como governador. E depois, José trouxe toda a sua descendência para onde? Para o Egito. E ali eles cresceram, se multiplicaram, se tornaram um povo muito grande dentro do Egito, um povo muito poderoso, um povo muito grande, porque essa era a promessa de Deus para Abraão. Que a descendência dele também seria como as estrelas do céu. Podes contar, Abraão, as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. Também fazia parte de uma promessa que Deus havia dito a Abraão. E foi assim. Israel, a descendência de Abraão, foi até o Egito e lá, essa palavra de Gênesis capítulo 15 se cumpre. E eu quero que você vá comigo agora em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Êxodo 10. Nós vamos ler até o 26, tá bom? 24 ao 26. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças.
Quem vê assim, acha que Faraó era bonzinho, né? Não, pode ir, vai Moisés. Tudo bem, pode ir, mas você vai deixar as suas ovelhas e as suas vacas. As crianças, tudo bem, pode ir, mas deixa aqui os seus animais. Por quê? Porque o povo de Israel, povo hebreu, né, conhecido aqui, eles ficaram muito poderosos e ricos. A região onde eles habitavam era uma região muito forte e próspera. Mas o que havia sobre eles, irmãos, não era que eles estavam numa terra boa, é que aonde eles estavam, a terra se tornava boa. Porque o Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava sobre eles. E a bênção de Deus vinha sobre o povo, aonde eles colocavam os pés. E eles tinham muitas riquezas, muitas coisas, muitos animais, muitas coisas, coisas preciosas da época, né, tecido, eles tinham muitas coisas. Porque eles se tornaram um povo muito numeroso, muito grande, ao ponto de Faraó temer que aquele povo crescesse muito e dominasse eles. Faraó temia. E Deus levantou Moisés para libertar o povo. Deus tirou Moisés lá do meio do povo do hebreu, levou Moisés lá para o palácio. Moisés se tornou como um príncipe do Egito. Quando já homem, ele entendeu que ele precisava estar no meio do seu povo, não como um príncipe, mas como escravo. E lembrando que essa palavra, isso que eles viviam, era aquilo que Deus já havia dito em Gênesis capítulo 15, lembra? Quando nós lemos? 400 anos servirão ao povo. E eles ficaram lá 400 anos escravos ali servindo, até que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés. Versículo 25, nós paramos? Vamos ler o 25. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, e nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com o que havemos de o servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Lá onde? Na terra que mana leite e mel. Lembra a promessa que Deus fez para Abraão? A essa terra. Moisés aqui já não olhava mais para o Egito, já não olhava para as cidades vizinhas, ele olhava para a terra que Deus havia prometido para ele. Eu não sei o que nós vamos encontrar no caminho, eu não sei como será a nossa vida daqui até lá. Então, Faraó, nem uma unha vai ficar, nada. Nós vamos levar tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós temos, vai com a gente, nada vai ficar. Capítulo 3 de Êxodo mesmo, volta um pouquinho, por favor. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 4, nós vamos ler. Diz assim, versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os seus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra que é uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim,
E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém. Aqui foi quando Moisés encontrou Deus. Aqui foi quando Moisés fugiu do Egito, fugiu da presença de Faraó, porque ele havia matado um egípcio. Ele foge da presença de Faraó, e quando ele foge da presença de Faraó, ele encontra Deus. E Deus fala: Moisés, tira o sapato dos seus pés, porque é santo. E por que era santo aquele lugar? Porque Deus estava ali. Deus estava ali, e aquele lugar se tornava santo. E ali Deus fala com Moisés, e Deus sinaliza a Moisés o que ele ia fazer a partir daquele momento. Até chegar em Êxodo capítulo 10, que nós lemos. Depois de todos os sinais que Deus enviou, depois de todos os sinais do céu, fogo, depois de trevas, depois das mortes, depois de todas as pestes que você possa imaginar que afligiram o Egito com as pragas, Deus sinalizou o seu poder. E Faraó começou a ter o seu coração quebrantado por Deus. Porque Deus havia endurecido o coração de Faraó para que a glória de Deus se manifestasse aqui nessa história que nós estamos lendo. Porque Deus havia de fazer algo muito grandioso em Israel. Havia uma promessa para Israel, para o povo de Israel. E eles estavam prestes, irmãos, a viver algo novo. 400 anos. 4 gerações, a Bíblia diz aqui em Gênesis 15, que nós temos 4 gerações ficaram ali. Muitas pessoas nasceram ali. Muitas pessoas viveram. Muitos morreram ali. Muitas pessoas nasceram e não conheciam outra cultura a não ser a cultura egípcia. 400 anos como escravo. E Deus no céu, com a sua promessa, aguardando a hora e aguardando o clamor do seu povo. E Deus começa a fazer algo muito novo naquele momento na vida de Israel. Deus levanta Moisés como um príncipe do Egito, mas como um hebreu, com sangue que corria nas veias de Abraão, de Moisés, era sangue da promessa. Sangue do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. A promessa estava sobre ele. E Deus levanta aquele príncipe e ele se torna o homem, o agente de Deus que traria libertação para Israel, para o povo hebreu. E Deus começa a fazer algo novo. Deus começa a fazer algo especial. Deus começa primeiro a sinalizar e a mostrar quem Ele é, com o seu poder. Primeiro encontro, Deus fala: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? E Moisés fala: eu tenho uma vara. Lança ao chão. Aquela vara se transformou numa cobra. Deus começa a mostrar: Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus começa a sinalizar, e Deus fala para Moisés: Moisés, você vai até Faraó, e você vai enfrentar Faraó, e vai dizer: deixa o meu povo ir para me servir. Deixa o meu povo ir. E Deus já sabia que o coração de Faraó seria endurecido por ele mesmo, para que o poder de Deus viesse. E aí veio o poder de Deus, irmãos. Peste, água se transformando em sangue. Os sinais começaram a se manifestar do poder de Deus. O poder de Deus começou a confundir os magos, aqueles homens que tinham todo o conhecimento egípcio. Na época, Egito era uma potência mundial. Eles tinham a tecnologia da época. Eles eram os poderosos, o povo mais poderoso. Eles tinham todo o conhecimento, eles tinham inteligência, então eles eram poderosos. E de repente eles se depararam com algo que eles não podiam combater, que é o poder de Deus. Eles não podiam combater até a última hora, que foi a morte dos primogênitos. Todos aqueles que não obedeceram à direção de Deus, passando e marcando o sangue do cordeiro à porta, nos umbrais, o anjo passou e trouxe morte para todos os primogênitos, todos. Aonde não tinha marca, ali houve morte, inclusive na casa de Faraó. Então Deus começa a manifestar o poder. Então agora começa a imaginar o povo vendo o poder de Deus se manifestar mais uma vez. Depois de tanto tempo, sem eles ouvirem, sem eles poderem contemplar um Deus, o seu Deus, a favor deles, de repente Deus começa a se manifestar. De repente Deus começa a fazer, de repente Deus começa a operar e começa a mostrar: eu estou com vocês. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquilo começou a vir ao coração desse povo, assim como vem ao meu, e eu peço ao Espírito Santo que venha ao seu, que nós também somos o povo da promessa de Deus. Quantas promessas Deus já fez para você?
Quantas coisas Deus já disse para você? Quantas coisas Deus já não começou na sua vida? Quantas promessas o Deus Todo-Poderoso já não fez a você? Quantas coisas Deus já não fez a seu favor? Agora eu quero que você volte lá no capítulo 10, por favor. Capítulo 10 de Êxodo. Versículo 25, que nós lemos, diz assim: Moisés, porém, disse, tu também, ele está dizendo aqui a Faraó, Moisés direciona aqui as suas palavras a Faraó. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aleluia. Quantos aqui, irmãos, de vocês já não receberam uma promessa e uma bênção de Deus? Quantos aqui? Levanta a mão. Eu acho que todos nós. E se você nunca recebeu, eu quero dizer para você que você tem algo especial para Deus. Deus quer usar poderosamente a tua vida. E se você está aqui hoje, é porque Deus te ama. E se você está aqui hoje, é porque Deus está falando com você. Então, todos nós aqui podemos dizer que Deus um dia fez uma promessa para nós, e por isso Ele nos trouxe aqui hoje. Israel estava prestes a viver algo muito novo, especial para eles. Depois de 4 gerações, eles começaram a contemplar o poder de Deus mais uma vez. Depois de 400 anos, eles começaram a ver o seu Deus se manifestar a favor deles mais uma vez. E quantas vezes Deus não mostra o seu poder para nós e começa a se manifestar em nosso favor, com misericórdia, com libertação, com cura, irmãos, com a paz. Sabe, naquele dia escuro, naquele dia difícil, você vai lá e faz uma oração, você clama a Deus, porque é isso que Ele nos ensina a fazer, e você sente a paz de Deus, shalom, a paz do Senhor. Isso é a misericórdia de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós. Muitas pessoas não conhecem a Jesus Cristo e não podem buscar isso, porque não conhecem, não sabem aonde chegar. Sabe quando a tua casa está um caos, quando os seus pensamentos estão todos desviados, os seus sonhos já estão enterrados e você sabe que você precisa se aproximar de Deus. E aí você vai lá e eu vou lá e me aproximo de Deus e peço a misericórdia dEle, e Ele ouve a minha oração. E aí aquele dia escuro, aquele dia pesado, parece que se transforma em luz. Ontem parecia que havia trevas, nada mudou, mas hoje parece que há luz. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre que Deus faz na nossa vida. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus sempre traz algo novo para a gente. Deus sempre se preocupa, Deus sempre cuida da gente. Deus sempre estende a sua mão para nos ajudar, sempre. Deus nunca esquece das suas promessas. Deus nunca se esquece, Ele tem um plano para se cumprir. Ele disse para Abraão, Abraão, e vai acontecer isso. Abraão, será assim a sua descendência. E foi. E eles viveram cada uma das palavras de Deus, para que vivessem depois a promessa, para que alcançassem a terra prometida. Só que Deus nunca abandonou Israel. Deus nunca deixou o seu povo. Deus nunca deixou a sua igreja. Deus nunca te deixou. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele está sempre trabalhando a meu favor. Mesmo quando você sai de casa, talvez você não perceba os livramentos que Deus está fazendo na sua vida. Talvez quando seus filhos saem de casa, você nem imagina o livramento que Deus está dando para os seus filhos no caminho da escola. Mas ao redor da sua família, ao redor da sua vida, ao redor dos seus filhos, tem um anjo guardando a vida da sua família, guardando os seus bens, guardando a sua casa. Quantas vezes você está andando na rua, você nem imagina o livramento que Deus está te dando de morte, de um acidente. Deus está sempre nos protegendo. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve do seu lado. Israel estava prestes a viver algo novo, a liberdade. 400 anos escravo, 400 anos ali,
sendo humilhado. A Bíblia fala que nós acabamos de ler aqui em Êxodo 3, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido exatores, a aflição, o que eles têm pagado para ficar ali, para viver. Algumas versões falam até, eu tenho visto o valor que eles têm pago, os impostos que eles têm pago, quanto tem custado a vida deles. Porque Israel começou a ter um custo de vida, não somente financeiro, mas também espiritual, muito pesado, irmãos. Era uma opressão o tempo todo. Eles eram oprimidos, e Deus falou, eu ouvi o clamor, e eu tenho visto a aflição do meu povo. E aí Deus fala para Moisés, e eu decidi descer para livrá-los da mão de Faraó e dos egípcios. E Deus começa a preparar o caminho para que tudo aquilo venha acontecer. Quantos creem que Deus sempre está ao nosso redor? Deus sempre nos protege, irmãos. Deus sempre nos protege. Deus sempre olha para nós. Mas, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ela começou no versículo 26. E eu queria que nós lêssemos mais uma vez. E também o nosso gado há de ir conosco, e nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de o servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Quando Moisés fala isso para Faraó, eu imagino que Moisés aqui já estava ele já tinha desfrutado da presença de Deus, ele estava com uma extrema intimidade com Deus, né? Ele tinha contemplado a glória de Deus, ele estava sendo boca de Deus ali, e ele olha para onde ele vai chegar. É como se fosse uma ponte, né? Egito, escravidão, ele olha já lá no fim, na terra que mana leite e mel. Lembra a promessa? Ele já, não sei quando que a gente vai chegar lá, mas eu sei que a gente vai chegar. Ele não se importou com o tempo. Ele falou, eu não sei como havemos de chegar lá, mas eu sei que a gente vai chegar. Eu sei que esse povo vai chegar. Por quê? Porque Deus havia dito que faria isso. Só que o que me chamou a atenção e que marcou meu coração, irmãos, é quando Moisés fala assim, porque não sabemos com o que havemos de o servir. De o servir. Deus, Ele faz tantas coisas para nós, irmãos. Tantas coisas. Eu tenho certeza que você pode lembrar de muitas coisas que Deus já fez por você. Assim como eu lembro também de muitos livramentos. E quando Deus começa a fazer algo novo para nós, a primeira coisa que nos acontece é nos esquecermos das promessas de Deus. Esquecemos. A gente simplesmente apaga da nossa memória tudo aquilo que Deus havia nos dito. Moisés, quando ele falou, eu não sei como chegaremos lá, à ponte. Escravidão, liberdade, a terra que mana, mas existe um caminho a percorrer. E Moisés falou, Faraó, eu não sei como que vai ser o caminho, então você vai liberar tudo, nenhuma unha vai ficar, porque no caminho eu vou precisar servir a Deus, e eu vou precisar desses animais para holocaustos, para sacrifício, então ele dá o exemplo, nenhuma unha vai ficar, nada, porque tudo a gente vai precisar para servir a Deus no caminho. Sabe aquela promessa que Deus fez para você, meu irmão? Você vai chegar lá, mas e o percurso? Será que quando Deus nos faz promessas, a gente olha lá para a promessa porque você vai chegar, porque é uma promessa de Deus. Deus, aquele que começou a boa obra, Ele há de completar na tua vida. Ele vai cumprir todos os planos que Ele tem para você. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Tudo que Ele prometeu para mim, Ele vai fazer. Só que existe um percurso, existe um caminho a se percorrer. O problema é que nesse percurso, nós deixamos Deus. Nós deixamos de servir a Deus. A preocupação, nesse momento de Moisés, Faraó, você vai deixar tudo. Porque se a gente ficar sem nada, a gente não vai poder servir a Deus no deserto. Então eu preciso de tudo. Talvez, quando Deus te fez uma promessa, você se apegou a ela e se esqueceu do percurso. Talvez quando Deus me disse que faria, eu me apeguei naquilo que Ele faria e que me disse. E vai fazer e se esquecer do percurso. Deixei de servir a Deus no meio do caminho, irmãos. E é muito fácil, nós como pecadores, homens pecadores, vermes como somos, como diz a Bíblia, vermezinhos, nos esquecemos do caminho e do percurso. E aí Deus te dá um emprego maravilhoso, irmão. Um emprego que todo mundo queria ter. Um emprego que você é bem remunerado.
que os seus horários são flexíveis. Você pode trabalhar em casa, você tem um bom salário, você tem tempo para a família. Você tem tempo para fazer tudo aquilo que você pediu para Deus. A promessa chegou, você já olhou a promessa, Senhor, eu vou chegar lá. Só que no caminho você esqueceu de levar as bagagens para servir a Deus. E foi ficando no caminho tudo. Você foi deixando tudo. E aí aquela promessa que Deus deu a você, ficou tudo para trás. Porque você pediu para Deus um bom emprego, para você poder servir a Deus e ter tempo para Deus. E você não honrou, você deixou de lado. Você deixou de olhar para Deus e para aquilo que Deus havia te dado. Talvez você pediu para Deus um bom relacionamento. Não, Senhor, me dá uma boa esposa, Senhor. Me dá um bom marido, porque aí eu vou estabelecer família, eu vou honrar, eu vou amar, Senhor, eu vou fazer o que a palavra diz, eu vou fazer. A promessa se cumpriu, da escravidão para a terra que mana leite e mel. Mas e o percurso? Deixou de servir a Deus no meio do caminho. Deixei de ouvir, deixei de praticar aquilo que Deus havia me dito. E facilmente, irmãos, a gente faz isso, como pode? Facilmente. Imagina a alegria de Deus, imagina o coração de Deus, quando Moisés fala, Faraó, nada, porque no caminho até a promessa, porque eu sei que eu vou chegar lá, lembra que ele fala, porque nós chegaremos, eu sei que nós vamos chegar lá, eu não sei como vai ser, então eu preciso me preparar. O que você quer? Você quer mantimento? Você quer riquezas? Não, eu quero coisas para servir ao Senhor no meio do caminho, é isso que eu preciso. Eu só preciso servir a Deus até lá. Eu só preciso honrar a Deus. Eu só preciso obedecer à voz de Deus. Eu só preciso estar conectado em Deus. Eu só preciso obedecer. E quando nós deixamos de lado o servir a Deus, irmãos, e olhamos para a promessa, nós nos perdemos no meio do caminho, e a gente fica rodando 40 anos ali, Fica rodando no Egito, rodando, no deserto, rodando. E as coisas estão acontecendo e você não está entendendo por quê. Porque quando Israel chegou no deserto, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar e começaram a rodar em círculo. Começaram a viver uma vida rotineira, sem novidade. A promessa ia se cumprir? Sem dúvida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas aqueles que não olharam para o caminho e deixaram tudo aquilo que eles poderiam servir a Deus no caminho, ficaram para trás. Não entraram, não provaram das bênçãos de Deus. Mas veja que todos que saíram da escravidão receberam a promessa. Todos foram libertos. Vamos, leva tudo. A gente vai receber a promessa. Poucos dias depois, Moisés, a gente não tem nem o que comer, pelo menos lá no Egito a gente tinha batata e cebola para comer. Já começou. Esqueceram, começaram já a jogar. Não, isso aqui eu não preciso para servir ao Senhor. Fidelidade, também não preciso, já sou livre. Sinceridade, também não preciso. E foi deixando. Olho lá naquilo que Deus disse, porque Deus vai fazer. Olho naquilo que Deus disse, foi deixando fidelidade, foi deixando a honestidade, foi deixando o compromisso com o Espírito Santo, foi deixando a leitura da palavra, foi deixando a oração e ficou rodando e não desfrutou daquilo que Deus havia prometido. A palavra se cumpriu. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, cumpriu a sua promessa sobre a descendência de Abraão. Mas aqueles que não se prepararam para servir ao Senhor, ficaram para trás. Filipenses capítulo 1, se você puder abrir, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na tua vida, na tua família, até o dia de Jesus Cristo, Ele há de aperfeiçoar tudo isso. Ele há de modelar, Ele há de cumprir aquilo que Ele te disse. Mas até que essa promessa chegue, meus irmãos, nós temos que estar
preparados para servir ao Senhor. Preparados. Aqui Israel se preparava como? Com sacrifícios, com tecidos, com holocaustos. Eles estavam preparados para servir ao Deus de Israel no deserto. Imagina só você honrando a Deus no meio do deserto. Normalmente a gente usa o deserto como lugar de prova, né? Como lugar de provação. Não, estou no deserto. Estou na luta, estou passando o deserto. Mas se você estiver no deserto, preparado para servir ao Senhor, você vai chegar na promessa. Você vai chegar. Se você estiver com todas as bagagens necessárias, se você obedeceu, se eu obedeci aquilo que Deus me disse, eu vou passar pelo deserto. Mas se eu estiver preparado para servir ao Senhor no deserto, meu irmão, pode vir o calor que for. Ele vai colocar uma nuvem sobre mim. Refrigério. Sabe aquele dia escuro? Aquele dia que não tinha paz? Refrigério. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Vem sobre você a paz. Pode ser o dia mais frio. Seu coração gelado, congelado. Você não consegue nem pronunciar uma palavra para Deus. Se você clamar, se você bater a porta do céu, como Jesus disse, Ele vai abrir para você. Se você clamar a Jesus Cristo, Ele vai ouvir o seu clamor, assim como Ele ouviu o clamor do povo no Egito, assim como Ele ouviu a sua oração hoje, assim como Ele ouve a sua oração todos os dias, Ele vai ouvir, e aquela frieza que você sente, ela vai começar a sair, porque o fogo do Espírito Santo vai queimar o teu coração. E aquela chama vai ser acesa de novo. Aquele desejo de querer fazer para Deus vai acender de novo. Aquela vontade de querer servir ao Senhor vai vir de novo. Então, mesmo no calor, Ele te traz refrigério no deserto. Mesmo no frio da noite, Ele pode trazer o fogo e aquecer o teu coração, se nós estivermos preparados para servirmos ao Senhor nesse percurso até a promessa. Prepare-se, esteja preparado. Está tudo bem? Honre ao Senhor, sirva ao Senhor, agradeça a Deus pelas bênçãos, pela paz, pelo tempo de prosperidade, pelo tempo de alegria. Mas olhando para Deus e servindo ao Senhor. Está no deserto, como a gente diz, está passando pela prova. Prepare-se para a prova, esteja preparado para servir ao Senhor. Lembra daquilo, tudo que Deus disse para você, como tem que fazer, como tem que agir, como a palavra nos ensina a fazer. E você vai passar por todo o momento da tua vida servindo ao Senhor, com a paz que excede todo entendimento, que só Deus pode nos dar. Aleluia. Mateus capítulo 6. Palavra de Jesus para nós. E muitas vezes é isso que nos afasta de Deus. Isso que nos faz perder o foco daquilo que Ele nos prometeu e vai se cumprir. Porque não é uma promessa, se fosse uma promessa minha para você, talvez ela falharia. Se fosse uma promessa sua para mim, pode ser que você falhasse comigo, porque nós somos falhos. Mas aquele que promete, Ele cumpre. Ele não falha. Então todas as promessas que Deus fez para você, elas vão se cumprir. Simplesmente esteja preparado e coloque o teu coração em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Deus está dizendo a Mamon, Deus das riquezas, né? Do dinheiro, do poder. Se o Deus que te fez promessas tem te dado paz e tem te dado o refrigério, a esse Deus que você tem que servir. É esse Deus que eu tenho que honrar. Mesmo que eu esteja no deserto, mesmo que eu esteja debaixo da sombra, da nuvem, mesmo que eu esteja no calor da coluna de fogo e esteja aconchegante, em todo o tempo eu vou servir ao Senhor, porque o meu tesouro é Jesus Cristo.
mesmo no meio da luta, no meio da prova. A promessa ela está no fim. Você tem que olhar para ela assim, eu sei que eu vou chegar. Assim como Moisés disse, eu sei que eu vou chegar lá. Mas e o caminho? E a preparação para me chegar até lá? Como será? Será que eu peguei as bagagens certas? Será que o meu coração realmente está seguindo aquilo que Deus nos ensina na palavra? Será que os ensinamentos de Deus têm sido para mim como regra? Tem sido para mim como ensinamento diário? Será que eu tenho alimentado o meu espírito verdadeiramente? Ou eu tenho sido como os fariseus que simplesmente leem letras e não têm entendimento do que estão lendo? Jesus falou, não é possível você servir a 2 senhores. Seja ele qual for, ou nós seguimos a Deus, o Todo-Poderoso, ou não servimos a Deus, irmãos. Não tem como você e eu esperarmos a promessa se estamos virados de costas para aquele que nos fez a promessa. A promessa ela existe, ela vai se cumprir, como nós lemos aqui em Filipenses. Ele vai completar essa obra na tua vida, ele vai. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para o Deus da promessa. Eu tenho que olhar para Ele. Ele é o autor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Então eu não posso tirar os olhos de Jesus Cristo, nem um minuto. Porque Ele é a luz do mundo. Se os meus olhos são bons, todo o corpo é bom. Então eu olho para Jesus e sigo para a promessa. Mas quem vai me levar para as promessas são essas perninhas aqui, são esses pezinhos aqui, os seus. Eles vão te conduzir para a promessa. Eles vão te levar à conquista. E por isso, nesse caminho, eu tenho que estar preparado para servir a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem grandes coisas para cada um de nós aqui. Eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para todos aqui. Todos. A questão é como nós estamos nos preparando para viver a promessa de Deus. Porque nós teremos que pegar, irmãos, as nossas bagagens. E não vou deixar nenhuma unha para trás. Porque pode ser que eu precise de uma unha lá para servir ao Senhor. Então eu vou levar essa unha para servir ao Senhor. Se for para honrar a Deus, eu vou levar. Eu vou levar as ovelhas, eu vou levar as vacas, eu vou levar o ouro, eu vou levar a prata, as bacias, os tecidos, tudo. Façam uma grande mochila, uma grande mala, vamos levar tudo. Porque eu não sei com que eu vou precisar servir a Deus no caminho. E esse caminho é a sua vida, é a minha vida. Recolha todas as bagagens que você pode hoje. A partir de hoje, comece a recolher tudo aquilo que você sabe que você pode precisar no caminho. A Bíblia diz, meus irmãos, que a cada dia o amor vai se esfriar. E os dias são mais difíceis, não é verdade? São mais difíceis. O amor está se esfriando. As notícias, eu não consigo imaginar notícias piores. Mas há 20 anos também a gente não conseguia imaginar notícias piores, não é? Mas elas vêm. E a cada dia são piores. Aí eu quero dizer para você, vai continuar. Vai continuar, porque Satanás está destruindo a criação de Deus. Mas essa criação geme, eles estão gemendo pela manifestação dos filhos que somos nós. E nesse caminho, eu quero servir a Deus. Eu quero pegar a minha bagagem. Nenhuma unha eu vou deixar para trás. Porque pode ser que eu precise dela para honrar a Deus nesse percurso. E nesse caminho eu quero poder levar alguns comigo. Eu quero poder apresentar Jesus Cristo para alguns no meu caminho. Para que muitos tenham a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como nós temos hoje. Amém? E o último texto, eu queria chamar o ministério, eu queria que você abrisse em Mateus. Nós já estamos, né, em Mateus. Agora no versículo 32. Mateus 6, 32. Diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram, são as coisas materiais. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe de cada coisa que você precisa, meu irmão. Tudo. Seja ela na área sentimental, seja hoje na área espiritual, seja hoje na área financeira, seja hoje na sua saúde, Deus sabe o que você precisa. Exatamente. Talvez
se você não compartilhou com ninguém ainda as suas lutas e as suas aflições, talvez hoje Deus seja a única pessoa que sabe o motivo que você está aqui. E por isso Ele está nos encorajando. Filho, vamos, pega tudo. Já manifestei o meu poder, filho. Faraó já sabe quem é o seu Deus, filho. As pessoas já sabem quem você serve, filho. Eu já manifestei o meu poder sobre você, aonde você está. Agora você recolhe tudo. Pega tudo que você vai precisar. E vamos por esse caminho. Vamos alcançar a promessa. Vamos alcançar a promessa. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Meus irmãos, nós servimos um Deus que nos diz assim, não se preocupe com amanhã. Mas amanhã promete, pastor, o dia amanhã para mim está daquele jeito. Deus está dizendo para você, meu irmão, meu filho, né? Não se preocupa. Basta o mal de hoje, vai dormir. E você já reparou que a primeira coisa que a gente perde no meio da luta, no meio da aprovação é o sono? Já reparou isso? Você deita, o sono vai embora. Às vezes você está até fazendo alguma tarefa em casa, né? E aí quando você fala, vou deitar, quando você encosta no travesseiro, parece que o sono some. Sabe por quê? Porque Deus faz enquanto você dorme. Ele trabalha em seu favor enquanto você está dormindo. Eu me lembro, um dos testemunhos, para mim, marcantes e vivos ainda na minha memória, foi quando a gente estava na Etiópia agora. A gente não tinha dinheiro para fazer as cruzadas, não tinha dinheiro. Precisava de muito dinheiro. Um valor muito alto, e a gente não tinha, nem lembro quando, não tinha praticamente nada. Tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 10 mil pessoas, por exemplo. A gente juntou tudo, pôs numa sacolinha, não conhecia ninguém, não tinha como falar com ninguém, longe de casa. Eu sei que talvez se nós pedíssemos ajuda aqui para vocês, vocês iam se mobilizar, enviariam ajuda, porque essa igreja é uma bênção, mas não tinha como. A gente estava do outro lado do país, lá no outro lado, em outro continente. Ou Deus operava, ou a gente ia ficar ali, na fronteira, preso. Sabe o que a gente fez? Até porque a gente não aguentava mais. A gente foi dormir. A gente precisava de uma cama, 4 dias sem dormir, sem tomar banho. Falou, gente, não tem o que fazer. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. A gente quer fazer, Senhor. A gente quer ir pregar a Tua palavra, a gente quer levar o Teu amor, mas a gente não tem o que fazer, Senhor. A gente trouxe tudo que a gente precisava aqui. Está tudo aqui. 5 pães e 2 peixes. Alguns poucos reais. Mesmo que a moeda aqui, Senhor Deus, não seja o dólar, eles querem cobrar tudo em dólar, Senhor. Tudo em dólar, muito mais caro. Mas, Senhor, o que é para o Senhor não é nada. Senhor, nós entregamos nas Suas mãos. Colocamos a sacolinha em cima da cadeira ali. Deitamos na cama. Eu, presbítero Jonathan, evangelista Sérgio Carriel. Vamos dormir? Vamos, irmão, vamos dormir. Eu não sei nem o tempo, porque foi antes de eu encostar no travesseiro, naquele dia Satanás não conseguiu roubar meu sono não, porque ali tinha sono, viu? Foi antes de encostar no travesseiro, eu já dormi. Mas do mesmo jeito que dormi, que não sei o tempo, algumas horas talvez, eu acordei com o Sérgio, o evangelista Sérgio, gritando, Deus está com a gente, irmão! Parecia que ele tinha dormido uma semana. Tinha hibernado, tanta energia que aquele homem tinha. E pulava, pegava no meu pé. E, Deus está com a gente. O Jonathan acordou meio sonolento também. O que aconteceu? Deus proveu o dinheiro, a gente já tem todo o dinheiro. Eu falei, mas como? Os irmãos lá da Suíça, não sei quem, começou a mandar dinheiro e me mensagem que está abençoando essa cruzada. E aí foi um mover do Espírito Santo ali com a gente. A gente nem pediu. E Deus começou a mandar recurso. Manda recurso por amigos, missionários, por pessoas. Falou, estou enviando uma oferta aí para você, ó. Tem aí, eu vou chutar números, tá? Tem aí na sua conta $2.000 que a gente mandou. Aí daqui a pouco outra mensagem, irmão, ó, chegou outra mensagem que tem mais $1.500 na sua conta. E mais $1.000, e $500, 300, tudo em dólar. E quando a gente viu, a gente tinha todo o dinheiro para toda a cruzada. E a Etiópia foi abençoada com o reino de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Não se preocupa com amanhã, não. Vai descansar em Deus. Pega a sua bagagem, pega tudo, tudo que Deus mandou.
tudo que Deus já te ensinou, toda a palavra que Deus já te disse, coloca ela numa bagagem, prende a sua mochila, prepara a sua sandália e vai. Amanhã Deus vai prover. Só esteja preparado para servir ao Senhor em qualquer situação. Porque se você estiver preparado, esse Deus, o Deus dessa palavra aqui que nós estamos meditando agora, que queima o meu coração e eu sei que queima o seu também, porque é dele, ele vai prover todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Então eu queria te convidar a você ficar de pé. Nós vamos